Por quê? Porque a população nossa pobre, a população mais carente, está ficando obesa também aqui no Brasil. O Brasil está se comportando quase como os Estados Unidos. Né? Outro dia alguém me falou que tem 70%, 80%, sei lá, 90% da população brasileira com sobrepeso. E você vai nas praias, né, nas praias mais populares em São Paulo, você vê que existe um acesso a turismo, a se mobilizar hoje, né, que não tinha uns anos atrás. Você vê uma população de mais baixa renda, tudo gordinhas, não é tudo gordinha. Né? E isso é um problema. Isso é um problema, porque junto disso vem outros problemas associados e que podem levar ao câncer de mama que eu estava falando. Né? Pode estar associado a isso também, ao câncer de mama, os riscos de câncer de mama. Né? Só que, embora a nossa incidência de câncer de mama seja alta, né, tem uns gráficos que mostram muito bem isso, né, vamos colocar aí 40, 45 casos por cada 100 mil mulheres. E o colo? 20 a 25 casos por cada 100 mil mulheres. E a mortalidade da mama? 1/4 da incidência. E a mortalidade do colo? Mais de 50% no Brasil. Então, nós temos uma importância maior. Agora, por que as atrizes não vão na televisão e não fazem campanha para a prevenção do câncer do colo? Só vai lá com a camiseta, não sei se aqui passa também aquela camiseta que é o Target, né, que foi uma instituição em São Paulo que criou, e arrecada dinheiro e vai na televisão e você vê mulher, filho, criança, papagaio, tartaruga, tudo usando aquela coisa. E câncer do colo, ninguém leva essa bandeira. Não sei por que razão isso. Porque, coitada da mulher que tem câncer do colo, ela anda de sandália havaiana. Agora não deve mais andar de sandália havaiana, porque sandália havaiana agora virou chiquetérrimo. Está na rua Oscar Freire, em São Paulo. Então, é exportado e tal. Então, talvez ela não venha mais de sandália havaiana no nosso serviço. Né? Mas é aquela mulher dependente do serviço de saúde pública. Ela não é dependente do serviço privado só. Né? Então, olha... 100% relacionados àqueles vírus de alto risco. E é isso que a gente não quer ver mais, né? Olha, projeções aqui, ó. Isso aí, olha, jornal, primeira página. Em 12 anos, o câncer do colo do útero pode dobrar na América Latina. E olha a situação nossa, dado oficial, não é o Sérgio que está falando, não é o Sérgio que tem viés, né, no que ele está falando, ele está querendo que faça esse exame aqui ou aquilo aqui, ó. Dados do INCA, oficiais do INCA. A mulher aprendeu a fazer todas as besteiras que o homem fazia. Né? Ela começou a fumar igual, a gente passa nas escolas, você vê menina com cigarro na boca, você não vê os meninos com cigarro. E olha o que aconteceu, né? O câncer do pulmão, olha o que aumentou de 74, mais ou menos, até 2003 ou 2004, aqui, que é essa curva, quase 100% de aumento na mulher. E nós que devíamos ter sumido daqui? Aumento de 7,4%, 0,4%. Quer dizer, ou seja, a mortalidade por câncer do colo continua aumentando. A despeito de tudo que já se fez, de programas, etc., que foi lançado mais um agora no final do ano passado, baseado no mesmo esquema ainda, né, em cima da citologia, mas com uma tentativa de corrigir uma série de coisas aí que não funcionaram anteriormente, que não estão funcionando. A despeito de tudo que se investiu, que não é barato, você pensando em milhões de mulheres que estão sendo submetidas a isso, nós temos uma incidência aqui, a mortalidade aumentando. E os dados mundiais, né, embora os dados que nós tenhamos sejam os dados que o INCA divulga, né, que nós sabemos que provavelmente tem aí, sejam um pouco subestimados, os dados que o mundo publica em relação a todos os países, provavelmente também tem aí uma subestimativa, porque são dados que nós passamos, e são poucas as instituições brasileiras que são cadastradas e credenciadas no Globocan, no IARC, para passar o seu registro de casos de câncer. São algumas instituições no Brasil, alguns estados que têm isso, capitais. Aquilo que eu falei, olha, a incidência da mama, a incidência do colo. E aí a curva de mortalidade, né? Olha lá, ó. Mortalidade por câncer de mama, olha a nossa mortalidade aqui. Estamos igual. Como é que nós somos menos importantes? Temos o mesmo número de mulheres praticamente morrendo por câncer. E aí, os dados relacionados ao Brasil. Aquele 18 mil e pouco, a projeção para 2020, 2025, que é essa projeção aqui deles, vai para quase 40 mil casos. Né? Com a mortalidade hoje, que deve ser mais ou menos de 11 mil mulheres, que é pela estimativa, pelo próprio cálculo deles aqui, né? Vai para quase 20 mil mortes por câncer. Ou seja, em 3, 4 anos, a minha cidade do interior de São Paulo já foi dizimada. Isso é pouco tempo, você dizimar uma população feminina de uma cidade do interior de 100 mil habitantes.
né? Metade delas mulheres, você dizimou isso em pouco tempo. E aí tem uma continha aqui, né? Aquela incidência mundial mais ou menos 530, morte mais ou menos 275 mil, estimativa do INCA que a gente já colocou, mais ou menos 18 casos de mulheres aí com câncer do colo para cada 100 mil. E aí se a gente for fazendo as continhas, né? Estimativa do ICO, né? Da Organização Mundial de Saúde, mais ou menos 11 mil mortes em 2010, nós teríamos por câncer do colo. Se eu dividir isso por 365 dias, mas aí eu fui perverso, porque eu não contei o ano bissexto, né? Tirei um dia a mais aqui, né? Então a minha conta vai sair boa para o meu lado, né? Dividir aqui, olha, por 365, dá 30 mortes por dia no Brasil. Se eu dividir por 24 horas, 1,26 mortes, se é que a gente pode dividir uma mulher, né? Estou falando com vocês aqui e imagina se fosse possível dividir, a gente tivesse 2 sogras em casa, né? Pelo amor de Deus, agora eu pensei nisso, agora me arrepiou. Nós estamos conversando aqui, tem uma mulher morrendo em algum lugar no país com câncer do colo, dentro de um número que talvez esteja subestimado. Vamos correr um pouquinho mais, senão vocês vão cansar. E aqui, ó. Mais um jornal, Folha de São Paulo, mais recente esse artigo, né? Também, olha, câncer do colo do útero mata o dobro do registrado. Nordeste é a região com números mais subestimados, mostra o estudo. E é nessa publicação que a colega, que é uma enfermeira que acho que fez esse estudo, muito interessante, e acho que ligado ao INCA, e termina lá na conclusão, alguém faz um depoimento desse na matéria do jornal, que é subestimado porque muito atestado de óbito realmente não coloca a causa real do óbito. Nós estávamos até conversando, quer dizer, a mulher com câncer avançado tem obstrução de via urinária, ela acaba morrendo por insuficiência renal e vai lá insuficiência renal, e não a causa de base, que era o câncer do colo, ou então falência de múltiplos órgãos, que todo mundo acaba morrendo com tudo parando mesmo e falindo, né? E aí... atestado de óbito preenchido sem precisão e falhas diagnósticas explicam as distorções. E uma das propostas é que se tentasse se orientar melhor os profissionais a preencher o atestado de óbito adequadamente. Quer dizer, ou seja, nós só vamos ver que tem mais do que o que nós pensamos, né? Agora, resolver o problema, isso não vai resolver. Quer dizer, não é o caminho para resolver o problema. Não estou criticando a posição, mas assim, são medidas que têm que ser tomadas como um todo. Né? Isso aqui só é um retrato de certas mazelas que a gente ainda vê com tudo que nós temos de parafernália eletrônica hoje, né? Que você não paga uma conta agora, daqui 5 minutos, quem é o seu credor sabe que você não pagou, né? E o imposto de renda, tudo sabe quem não está pagando, né? Tudo hoje é muito conhecido. Por que na parte de saúde pública nós não tivemos a introdução dessa tecnologia para resolver melhor, né? Então, essa é a estimativa que a Renata já mostrou, para falar um pouquinho do Rio Grande do Sul. Acho que talvez a situação aqui tenha melhorado, porque uns anos atrás, Porto Alegre, se não me engano, era 36 casos por cada 100 mil mulheres, aí na estimativa do INCA, de 2000 e poucos anos. Os anos vão correndo muito depressa, a gente já perde isso, né? Então, se pensar que são 20 e poucas, agora melhorou a situação aqui, né? Por que isso está ocorrendo? Porque nós nos baseamos num método, que é um método que depende de uma série de coisas. O primeiro eu já falei, a cobertura. Se não existe cobertura, e se essa cobertura não é feita várias vezes, eu não vou obter o resultado que os outros países obtiveram. Então eu tenho que fazer com um curto intervalo de tempo, repetidas vezes, e numa cobertura extensa e ampla na população feminina de risco. Então isso aí já é um primeiro problema. O segundo problema é eu, que acho que colho muito bem o material, pego aquele montão de coisa no fundo de saco, lá no fundo vaginal, encho a lâmina e falo assim, haha, quero ver o patologista não ver a célula doente aqui, com esse mundo de coisa que eu pus, e ele não vai ver mesmo, porque eu pus um mundo de coisa lá que não presta, né? Um monte de célula descamada, escama, que não tem núcleo, conteúdo vaginal, e ele não vai conseguir ler a lâmina, porque a lâmina ficou uma camada espessa desse tamanho assim, ele não consegue ler. Aí ele é meu amigo, não quer me incomodar, e ele vai lá raspando a lâmina para tentar corar a lâmina e ver um pouco mais a lâmina. Ele não fala que aquela lâmina é insatisfatória, é inadequada para ser lida, porque deveria falar e eu colher novo material. Aí vieram tentativas aí do meio líquido para tentar melhorar isso, aquele material todo que eu tenho na escovinha lá, eu jogo tudo dentro e não jogo fora. Porque a lâmina convencional, 80% do que eu colhi na escovinha vai junto com a escovinha, né?
O meio líquido talvez favorecesse isso, diminuir os insatisfatórios, etc. Né? Então, segundo problema, material inadequado na lâmina. Terceiro problema, né, que também vai junto aí, é a fixação dessa lâmina. Se eu colher e deixar lá no ar, vou estragar o material para ser lido e ser corado. Né? Então tem que ser fixado imediatamente e adequadamente. Quarto problema, depende de quem vai ler. Então eu não posso ter brigado com a minha mulher, eu não posso estar cansado, porque alguma coisa eu vou deixar passar. Porque é cansativo, ainda a gente espalha material na lâmina inteira, né? E o patologista, o citopatologista, o citotécnico tem que passar a lâmina inteira. Coisa que com o meio líquido isso diminuiu o trabalho, porque fica restrito a uma área circular no meio da lâmina, com menos impurezas. Foi essa a tentativa, de falar, bom, agora vamos aumentar a sensibilidade da citologia. Os grandes estudos mostraram que isso não é verdade, agora que diminuiu muito o número de lâminas que deveriam voltar, né, isso diminuiu, é real. E mais, se eu não gostei da lâmina, eu vou lá no material que está lá armazenado, guardado, vou lá, pipeto de novo e faço outra lâmina. Faço 2, 3, 4 lâminas, quantas eu quiser, né, até um determinado número de quantidade de líquido que eu vou ter. Então esse é o problema, por isso que isso não está tendo um bom resultado. Então, ou nós não temos uma boa cobertura, ou nós não temos uma boa leitura, e nós não estamos fazendo o diagnóstico. E parece que custa barato, né? Realmente, teve gente que já chegou a oferecer para mim em São Paulo leitura de lâmina de citologia cervicovaginal por R$1. Eu acho que R$1 não dá para corar a lâmina. Eu acho que não dá para corar a lâmina. Então, é barato, mas pega aí 60 milhões de mulheres na faixa etária de risco fazendo isso anualmente. Que custo tem isso? Fora os desdobramentos de lâmina insatisfatória que tem que voltar, se a gente fosse pensar nisso. As lâminas que precisam de desdobramentos de outros testes, né? Rastreamento implica num teste diagnóstico depois. Quanto custa isso? E depois os diagnósticos. São feitos os diagnósticos, tem que ter tratamento. Isso vai aumentando o custo. Então, nós temos o problema do falso negativo, que no caso do colo, do endocervix, né, do câncer glandular, esse falso negativo é maior. E esse é um grande problema hoje. A gente não vê a lesão e a lâmina não mostra. Mesmo com isso aqui, com o meio líquido. E aí você tem estudos vários. Esse slide é clássico, ele já é antigo, mas mostra a diferença de sensibilidade de um método e especificidade entre eles. Citologia cervicovaginal e biologia molecular, pesquisa de DNA do HPV por qualquer das metodologias. Aí vai variar a população estudada e a metodologia utilizada. Mas você tem lá a sensibilidade média para teste de HPV de 85%, sendo que os últimos estudos têm mostrado sensibilidade acima de 95%, 96% de detecção de lesão, de doença. Nós estamos falando aqui de lesão de alto grau ou câncer. Tá? O HPV mostrou neste estudo aqui, relacionando todos esses estudos, uma média de sensibilidade, conseguiu detectar indiretamente vendo que tinha HPV e depois lançando mão dos outros testes, né, conseguiu detectar quase 85%. Os estudos mais recentes e muito importantes aí, epidemiológicos no mundo mostram uma sensibilidade muito melhor do que isso para teste de HPV acima de 95%, 96%, como eu falei. E a especificidade? É pior do que a da citologia. Porque a citologia, quando o patologista fala, olha, tem lesão de alto grau, você... Instituto Gesta. Pesquisa e diagnóstico em saúde.